tua presença manifesta em nosso meio. Nós queremos mais da tua presença, Pai. Venha, Espírito Santo. Começa a declarar: Senhor, enche a minha vida. Eu quero transbordar. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Essa não é a noite para você pensar nos seus problemas, nas suas adversidades. Eu não sei se você chegou aqui cheio de dor, confuso, emocionalmente ou espiritualmente. Eu não sei se você chegou aqui abalado, mas eu sei que se você abrir os seus lábios e dizer: Pai, muda a minha história e me enche da tua presença, você vai ser uma pessoa completamente transformada. Então eu quero que você tenha total liberdade nesse exato momento. Elimine as suas dores, os seus traumas, e começa a dizer: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me enche. Você pode dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida, Espírito Santo. Enche-me, Deus, enche-me. Nós queremos mais. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia. Você pode aplaudir a presença do amado Espírito Santo. Aleluia. Ele está em nosso meio, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Eu quero te dizer que hoje era para ser o encerramento da série de mensagem sobre o discípulo. E a gente estudou, meditou, se preparou para compartilhar, para estarmos juntos. Mas hoje de manhã o Senhor falou muito forte comigo sobre a palavra Pentecoste. Diga Pentecoste. E hoje é o domingo de Pentecoste, amém? Amém? E a gente, você como eu sabe, nós falamos em uma série de mensagens sobre o amado Espírito Santo, que não é uma série, é um estilo de vida. E nós que estamos aqui hoje, nós sabemos, ou parte da igreja sabe o que é o significado da palavra Pentecoste. Pentecoste tem a ver com 50 dias? Não, claro que o significado dela é 50 dias, mas o real significado da palavra Pentecoste é que o Espírito Santo, no 50º dia, ele desceu. Após os 40 dias de Jesus sobre essa terra, após a ressurreição, a igreja se reuniu no cenáculo para orar, e eles ficaram lá por mais 10 dias.
E naquele 10º dia o Espírito Santo desceu em Pentecoste. Amém? E o Espírito Santo desceu e ele permanece conosco. Amém? Amém? E durante essa manhã estava aqui organizando a igreja e pensando, e eu comecei a me lembrar da história minha, a minha conversão, e eu comecei a lembrar que nunca me ensinaram, demoramos alguns anos para aprender o real significado da pessoa amada do Espírito Santo, que é uma pessoa que interage, que age, que nos traz direções, que nos traz apontamento, que nos fala qual o caminho que devemos ir, as decisões que nós devemos tomar. E eu comecei a lembrar que ninguém me ensinou isso, e nós juntos aqui temos aprendido nesse ano como valorizar a pessoa do amado Espírito Santo. Então, Pentecoste foi algo muito violento para a igreja de Atos 2, que ela permanece até hoje, amém? Nós que estamos aqui devemos entender que o Espírito Santo, ele deseja nos mostrar a realidade do verdadeiro propósito da nossa vida, assumir a identidade como verdadeiros discípulos, viver o propósito como aquele que teve o encontro com a luz e abandonou as trevas. E a gente passava orando no monte, na igreja, gritando, orando e gritando, mas nós não tínhamos o entendimento de passar horas simplesmente em silêncio para ouvir o Espírito Santo. E Pentecoste marcou a história da igreja, uma igreja que foi direcionada pelo Senhor Jesus Cristo sobre uma ordem, e eles começaram a obedecer aquele princípio de buscar, porque eles seriam revestidos, algo iria acontecer, e o amigo veio, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo começou a mudar a história daquela igreja. E existia naquele tempo, e existe até hoje, uma palavra e uma geração chamada religiosidade. A religiosidade, ela bloqueia a manifestação real, visível, e o poder do Espírito Santo. A religiosidade, ela impede o mover do Espírito Santo até hoje, dentro das igrejas evangélicas. As pessoas que deveriam ser dominadas pelo Espírito Santo são dominadas pela razão e pelo seu coração, e nós entendemos aonde o coração nosso nos leva ao juízo de Deus. O Espírito Santo, ele quer nos proporcionar nesse tempo, no meio de toda a situação que você enfrenta, em toda a sua adversidade, ele quer te mostrar que você é capaz de ir além. O Espírito Santo quer te proporcionar que você é capaz de superar as suas limitações, as suas adversidades e ir além. O Espírito Santo nesses dias está falando claramente conosco. A única coisa que não estamos fazendo é obedecendo. E pela manhã o Senhor me trouxe a recordação de alguns dos discípulos dessa casa, de alguns filhos dessa casa. Eles ouviram a direção, mas eles não fizeram. Estavam aguardando o momento. E uma das coisas que eu tenho procurado, e é difícil, é eu ouvir o Espírito Santo e começar a obedecer imediatamente. E alguns dos nossos queridos líderes recebeu a direção de jejuar 3 dias só na água, né? E no domingo nós estávamos aqui e o Senhor falou, vamos, e nós estabelecemos nessa reta final, hoje faz 90 dias, 3 meses, que nós estamos jejuando todos os dias. Por que, Fabiano? Nós queremos o poder de Deus, nós queremos a unção, a manifestação, nada disso. Nós queremos fazer morrer essa carne, que está viva demais.
ela odeia, ela oprime, ela é terrível. E beleza, vamos, estabelecemos. E eles falaram, eu senti na primeira semana, o outro sentiu alguns meses atrás. E quando eu senti, eu falei, vamos. E hoje eu estava aqui, o que eu quero dizer? O Pentecoste, aquele dia se tornou algo muito real na vida dos discípulos, porque eles começaram a viver sobre a obediência e a orientação do Espírito Santo. E eles começaram a desenvolver aquilo que Jesus veio estabelecer, que é uma paixão por almas. Eles começaram a ser muito agressivos, de uma forma muito amorosa com aquela geração que odiava eles. O Pentecoste dos nossos dias, o mover do Espírito Santo em nossos dias, para que nós queremos a presença do Espírito Santo? Para ser odiado como nunca e amar como nunca. Nós temos que entender, amados, que é muito tremendo quando você começa a receber a direção do Espírito Santo, você começa a ser conduzido por um caminho que você jamais quer. A tua carne não quer, por isso nós estamos mortificando essa carne. Já já nós vamos entregar esse propósito de 90 dias. E antes aqui na oração das 5, eu estava falando, talvez o maior desafio nosso não foi o período do jejum, é agora. É o maior desafio nosso é agora, porque a tua carne amanhã, segunda-feira, é liberado para tomar um café da manhã, comer pão, e talvez você está sonhando, talvez você está projetando esse dia tão especial, e talvez hoje você vai ouvir o Espírito Santo falar com você, amanhã não, e aí? Você vai obedecer a tua carne ou o amado Espírito Santo? Talvez ele fale com você hoje, agora. Eu não quero que você seja conduzido pela voz minha, mas eu quero que você fale com ele. Qual é a direção que eu tenho que continuar seguindo para mortificar essa carne que deseja só o que o Senhor não deseja? Talvez os seus 90 dias vão se tornar um estilo de vida, e é isso que aquela igreja recebeu o Espírito Santo para viver um estilo de vida de adoração, de consagração, de viver uma separação desse mundo para viver o propósito da eternidade e conduzir aquela geração a esse mesmo propósito da eternidade. Amém? A pergunta é, para que nós queremos o Espírito Santo? O Pentecoste veio para um propósito, destravar aquela geração. O propósito veio, a promessa veio, o amigo veio para destravar. Talvez nesses 90 dias você pensou em desistir. Talvez nesses 90 dias você achou que não ia suportar. Alguém com muita boa intenção por causa da vida que ela vive, ela pode te trazer uma direção que o Espírito Santo não falou com você. Quando você jejua, você mortifica o teu desejo, a tua carne, mas tem uma geração lá que não jejua, que não está ouvindo a Deus. E a minha esposa estava jejuando e ela emagreceu um pouco. O propósito não é emagrecer, não tem nada a ver com isso. O propósito é destruir a carne, os desejos da carne. E uma pessoa que ela ama muito falou para ela não fazer isso. Ela estava nos 3 dias só na água. Você vai ficar doente. Mas quando você tem uma direção e você obedece, você não obedece àqueles que estão à tua volta, você obedece àquele que está aqui dentro de você. O Pentecoste veio para trazer direção, discernimento, empoderamento, uma ação sobre aquela geração, e é o que nós estamos desejando hoje.
Existe uma geração lá fora que precisa ser mudada por aquilo que nós carregamos, que não são os nossos desejos, mas que é o desejo de Deus dentro de nós, fluindo por meio do Espírito Santo. O Senhor falou comigo hoje também nessa manhã, arrumando aqui, coloque mais uma fileira de cadeira. Automaticamente eu falei, Senhor, para quê? A gente já pensa em várias pessoas, e eu falei, eu vou colocar, mas e se não aparecer? E se ficar só vazia? Dentro de mim aquela guerra. E de repente eu estava ali, e de repente o Senhor falou assim comigo, você é capaz de somente obedecer? Não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com cadeira cheia, tem a ver com obediência ao que eu estou te falando. Não tem nada a ver com cadeira cheia, com igreja cheia. Tem a ver com obediência ao que Ele fala conosco. Os discípulos começaram a obedecer no meio de uma geração que começou a odiar eles simplesmente por uma obediência. A tua família não entende o teu propósito, a tua família não entende aquilo que você começou a praticar, a obedecer. As pessoas que estão à tua volta não vão entender o que Deus está colocando dentro de você nesses próximos dias. Os teus amigos não vão entender o que você começa a viver a partir de uma direção do Espírito Santo. O teu patrão, os teus funcionários, eles não vão entender. O que você tem que fazer? Obedecer à voz do Espírito Santo. Amém? Diga obediência ao Espírito Santo. A quem? Não tem a ver com seus sonhos, não tem a ver com aquilo que você acredita, não tem a ver a um plano que você está traçando, não tem a ver com um resultado, não tem a ver com a multidão, tem a ver com o que? Com a entrega e começar a obedecer. Somente isso, começa a obedecer. Comece a obedecer, dá um passo e seja guiado pela voz do Espírito Santo. As pessoas querem abandonar o vício, as pessoas querem abandonar uma vida caída, só que elas até ouvem o Espírito, como eu estava ouvindo aqui, e eu quase perdi, e eu quase me deixei levar pelo meu pensamento, pelo meu coração, e eu quase me deixei levar por sentimentos, quando de repente Ele falou, simplesmente obedeça. Não é o resultado, é a obediência hoje. Não é o que você espera amanhã, é o que você obedece agora, imediatamente à voz do Espírito Santo. Talvez você está afastado do caminho do Senhor, talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e eu quero que você feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Talvez hoje é o momento de você retornar à casa do Pai e começar a viver tudo aquilo que Ele tem para você. Talvez esse é o momento de você fazer essa oração que eu vou fazer agora, porque Deus vai fazer algo muito grande nessa noite. Você precisa fazer essa entrega para viver uma grande manifestação do Espírito Santo na sua vida. E eu quero que você rasgue o seu coração nesse momento e diz assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ações. Senhor Jesus, eu cheguei aqui distante, mas eu estou tomando a decisão de se aproximar. Eu quero me aproximar. Muda a minha história. A partir de agora, eu quero viver uma nova história junto com o Senhor. Junto com o Senhor. Junto com o Senhor. Amém.
Ele é poderoso. Ele muda completamente. É uma decisão. E a manifestação dele vem com muita força. Atos 2, do 1 ao 4 diz assim: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Quantos foram cheios? Todos foram cheios. E naquele 10º dia todos estavam completamente que nem vocês assentados, cansados de guerrear, de orar, de chorar. Poderia ser que lá no meio daqueles 120 havia alguns incrédulos, por causa do tempo que vai passando. O tempo está passando, não está? E as coisas não estão acontecendo, não é verdade? Só que eles continuaram. E de repente, o clamor, o grito, as lágrimas, a obediência vai ser concretizada com a promessa. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes como resultado de uma promessa do Pai, de uma espera obediente, perseverante e cheia de expectativa por uma vida poderosa em Deus. O poder do Espírito Santo derramado em Pentecostes faz parte de um propósito, da agenda do céu. O Pentecostes, o mover do Espírito Santo, fazia parte de uma agenda do Todo-Poderoso sobre aquele tempo. E como isso aconteceu, como isso se tornou realidade, por meio da oração. O resultado daquela promessa foi a oração, muito intensa e fervorosa. Muito intensa e fervorosa. Está entendendo? O resultado de um mover, o resultado de um clamor, de um pedido, tem que ser com muita intensidade e fervorosa todos os dias, até que você viva. Eles não eram capacitados, até que o Senhor os capacitou por meio do poder do Espírito Santo que desceu sobre a vida deles. Fabiano, como eu posso viver uma vida triste e vazia? Como eu posso viver uma vida triste e vazia com o Espírito Santo? Vou te responder: você não pode. Por quê? Porque o Espírito Santo é alegria, é poder. Se você está triste, desanimado, desacreditado, é porque, infelizmente, você precisa começar a gritar desesperadamente, com muita intensidade, começar a ser fervoroso e começar a buscar ser cheio do Espírito Santo. É uma promessa, então eu quero, é minha promessa. Não é uma promessa para um grupo de pessoas, para determinada igreja, religião. É uma promessa para a humanidade. É uma promessa quando nós começamos a entender que nós precisamos viver sobre essa terra de uma forma alegre, cheia da plenitude do poder de Deus. Amém? Se você está desanimado, vazio, é porque você precisa entender hoje que você precisa voltar a um lugar de clamor com muita intensidade e buscar pela presença do Espírito Santo.
Existem decisões que nós não queremos tomar. Existem decisões que nos traz dor. E de repente a gente está no meio dessa situação e a única coisa que nós temos é buscar em Deus a direção. Não tem palavras, não tem pessoas, não tem líderes, não tem ninguém, a não ser o Espírito Santo começar a mudar essa realidade na nossa vida. Existe um período que todos nós vamos enfrentar na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada nesta terra. É um período chamado dor. É um período chamado caos. É um período chamado decepções. Que cada um de nós, em determinado momento da nossa história, nós vamos ter que se deparar com essa realidade. E só tem um lugar que nós vamos encontrar força. É na presença. Não é no primeiro dia, não é no segundo, é na sua intensidade intencional, diariamente naquele lugar, até que você vai ser tomado e possuído pela presença manifesta do Espírito Santo. Amém? Talvez você está aqui nessa noite e o diabo está tentando te distrair. Tirar o teu foco de algo muito grande que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Você só tem que dar liberdade e prestar atenção nos detalhes daquilo que Ele quer falar com você. A palavra está sendo ministrada e cada um aqui vai ser tocado por Ele em determinadas áreas da sua vida, diferentemente dessa pessoa que está do seu lado. Talvez como eu, você não foi ensinado que existe uma pessoa chamada Espírito Santo, que eu me relaciono com Ele todos os dias, que eu tenho que fazer isso. Talvez você não foi ensinado. Mas de um tempo para cá você tem sido ensinado a interagir com Ele todos os dias. O Pentecoste veio do céu. O Pentecoste não foi algo produzido, ensaiado. Não. Foi o que, Fabiano? Foi o poder. Foi o poder que desceu sobre aqueles 120. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer derramar poder sobre a sua vida, para você começar a entrar nesse campo minado que você está e ter autoridade lá e não murmurar lá. E viver uma alegria lá e não uma tristeza. Se tornar uma referência para aqueles que estão olhando para a sua vida, por causa do poder que está sobre a sua vida. Amém? Amém? O Pentecoste foi audível, um som do céu que toda a cidade de Jerusalém ouviu. E o som atraiu uma grande multidão para ouvir a palavra de Deus. Fabiano, o que tem que acontecer na cidade de Umuarama? O que tem que acontecer nessa cidade? Essa cidade, umuaramense, a região, ela tem que ouvir o som. Amém? Que som é esse, Fabiano? Qual que é o som? É um barulho que só o Espírito Santo pode fazer e realizar. É um barulho que vai contagiar o ambiente espiritual da nossa cidade, que está contaminado. A cidade e a igreja e os líderes estão ouvindo um barulho que tem paralisado, bloqueado. Existe um som que os teus ouvidos estão ouvindo todos os dias. É um som de uma frieza. É um som que uma cidade, a perversidade, a imoralidade, a idolatria. Qual é o som que está sobre a cidade de Umuarama?
Infelizmente não é o barulho que houve em Pentecoste que vai atrair as pessoas. Por que nós precisamos mortificar a carne? Porque nós precisamos ouvir o som. Nós precisamos ouvir o som, amém? Eu quero que você comece a imaginar qual é o som que a cidade de Umuarama, qual é o som que os nossos jovens adolescentes estão ouvindo hoje, agora. O som que Deus provoca é um som que atrai até Ele. Qual é o som? Qual é o som que você tem ouvido, meu querido? De verdade, qual é o som que você tem ouvido? Hoje não dá para mim orar, hoje não dá para mim jejuar, hoje não dá para mim ler a Bíblia, hoje não dá para mim. Qual é o som que você tem ouvido? Não dá para mim estar na célula, não dá para mim participar do Voiex, não dá. Qual é o som? Jovens que estão aqui, adolescentes, qual é o som que vocês têm ouvido? Pais, mães, qual é o som? Meu filho não dá, a minha família não tem mais jeito. Qual é o som que você tem ouvido? Porque se você não ouvir o som, o barulho de Deus, e começar a viver sobre esse som na sua casa, como que aqueles que estão à sua volta vai começar a viver? Você só precisa ouvir e mergulhar nesse som. Amém? Amém? Diga som. Diga vento. O que é o vento, Fabiano? É o símbolo do Espírito Santo. O vento é livre, ninguém consegue domesticá-lo. Ele sopra onde quer. O vento é soberano, ninguém pode resistir. O vento é impetuoso. Do Espírito Santo, o vento é misterioso. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Quando você começa a ouvir o barulho do vento muito forte, o que você começa a pensar? Tragédia? Tempestade? Fabiano, por que isso acontece mesmo? Quando de repente muda o tempo e o vento vem, a única coisa que vem é a minha casa, é o meu telhado. Eu vou te falar, eu vou te responder nessa noite. Por que a gente pensa nisso? É porque que a gente está cheio de quê? Da nossa carne. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que nem Jesus estava cheio, possuído pelo Espírito Santo, e ele está numa embarcação onde aquela geração estava infelizmente cheia da carne. Aquela geração, ela viu o vento como algo ruim, e Jesus Cristo viu o vento como algo para manifestar o poder de Deus sobre aquele tempo. Fabiano, quando nós estamos possuídos pelo Espírito Santo e a carne ela não começa mais a prevalecer, e sim o Espírito Santo começa a me mover, eu começo a entender que os ventos que estão soprando na minha embarcação vai me conduzir a um testemunho de honra ao meu Senhor, ao meu Pai. Fabiano, o vento está soprando no meu casamento, o vento está soprando na minha vida financeira. Ei, é uma grande oportunidade do nome do Senhor ser exaltado, testemunhado e exaltado aonde você colocar as plantas dos pés. Como assim, Fabiano? O vento está soprando, e quando você começa a ser direcionado pelo vento, você não é direcionado pelo caos do vento, mas você é direcionado pelo Espírito Santo, que proporciona um vento lá dentro de você e começa a trazer direções. Não entendi nada. Eu quero te dizer que o inimigo vai provocar um vento, mas o vento impetuoso está à disposição minha e sua todos os dias. Eu preciso fazer o que então, Fabiano? Eu preciso ir em busca desse vento. Eu preciso ser controlado pelo vento impetuoso. Eu preciso ser guiado pelo vento. Porque, Fabiano, quando eu sou controlado pelo vento,
Nada que tem propósito e que me conduz ao meu destino profético me tira da presença manifesta do Senhor. A pergunta é: aonde você está hoje? É por causa do teu vento. Aonde você está hoje, Fabiano? Eu estou no meio da dor, no meio de confusões mentais, emocionais e espirituais e física. Fabiano, eu estou no meio de uma confusão. Por quê? Você escolheu o vento errado. Qual é o vento que nós precisamos? Diga: o vento impetuoso. Amém? De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Fabiano, o que mais tem? Diga: fogo. Diga: fogo. O fogo é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Ele veio em línguas como de fogo. O fogo ilumina, quem é nascido do Espírito não anda nas trevas. O fogo purifica, queimando todo o entulho que entope a nossa vida espiritual. O fogo aquece, tirando-nos da frieza espiritual, renovando o primeiro amor por Jesus e a paixão pelas almas. O fogo vai se alastrar. Você pode dizer: o fogo vai se alastrar hoje aqui. Amém? Olha para essa pessoa e fala: você vai ser contagiada pelo fogo. Diga para ela: o fogo vai te pegar hoje. Diga para ela: e nunca mais. Libera a palavra profética para essa pessoa que está aí sem fogo. Fala: e nunca mais vai se apagar da sua vida. Amém? Amém? Diga: fogo. O que a cidade de Umuarama precisa? O que a sua vida precisa? O que nós precisamos como família nessa nação? Quem vai contagiar aqueles que estão lá fora? Não tem como viver uma pureza lá fora se eu não ser purificado pelo fogo. Está entendendo o processo do jejum, sim ou não? Amém? O jejum vai começando a trazer algo dentro de você. E é muito tremendo isso aqui, porque o fogo, ele começou a repousar sobre aquelas cabeças. Não era o fogo da pornografia, da mentira. Não era o fogo da cobiça, do orgulho. Era o fogo de viver uma separação. Era um fogo de viver a descontaminação. Era um fogo que começou a trazer pureza. Se eu fosse você, eu não saía daqui hoje sem desejar o fogo, porque é a única coisa que vai limpar a tua alma, o teu coração. É a única coisa que vai fazer você viver uma revolução de dentro para fora. Fabiano, eu preciso do fogo. Eu também preciso. Eu preciso me purificar todos os dias, e só o fogo do Espírito Santo para fazer isso na minha vida. Você precisa do fogo. A nossa cidade precisa desse fogo. Essa geração precisa desse fogo. A gente passou tempo da nossa vida achando, meu Deus, quanta ignorância, que o fogo era resultado de uma igreja avivada. Nada a ver. O fogo é resultado de uma igreja que busca diariamente renunciar o seu propósito para viver o propósito de Deus. O resultado do fogo me leva para dentro do propósito de Deus. O resultado da minha carne me leva para dentro da minha vontade, dos meus planos, dos meus sonhos. Fabiano, tem dois fogos? Tem dois fogos. Um vai causar dor eterna, o outro vai causar gratidão eterna, adoração eterna. Você pode dizer línguas. A gente passou parte da vida buscando receber o batismo com o Espírito Santo. Tem um cara que está sentado aqui hoje. Esse cara eu passei várias vezes no monte, clamando e vai. Não vinha.
Até que um dia veio. Essa língua não tem nada a ver com esse dom de língua. Tem nada a ver. Infelizmente nos ensinaram errado. Essa língua aqui que está falando, que o Senhor derramou naquele dia, foi uma língua que ia trazer uma compreensão das palavras que estavam sendo liberadas pelos apóstolos naquele dia. Cada um ouvia na sua, entendia. Eu sei, você também foi ensinado errado como eu, não tem nada a ver. Essas línguas aqui era para trazer compreensão. A nossa cidade precisa dessa única linguagem, fluindo no Espírito Santo. A cidade de Umuarama precisa ouvir uma única linguagem. Não é a minha linguagem, é a linguagem do Pai fluindo na nossa cidade. Aquela geração estava lá em festa, na carne, mas de repente uma linguagem vai entrar em um território contaminado, e aquela linguagem ela vai descontaminar a linguagem própria daquele tempo, daquela geração, uma linguagem de morte, uma linguagem de ódio, uma linguagem terrível, uma linguagem ao amor, ao dinheiro, uma linguagem. Existia uma linguagem da mentira, existia uma linguagem. E de repente o Espírito Santo vai começar a mover na vida daquelas 120 pessoas. E milhares de pessoas estavam lá. E de repente pessoas do Canadá, do Japão, da China e pessoas da África. E de repente elas estavam reunidas. E de repente cada um começou a ouvir na sua própria língua. Eu estou vindo com tanto amor, com tanta intensidade, que eu vou chegar no teu país, que eu vou chegar na tua nação, eu vou chegar na tua família, eu vou chegar na tua casa, eu vou chegar na tua empresa, eu vou chegar na tua vida, eu vou chegar! Não era isso que estava lá, mas foi o resultado, foi isso. Jesus chegou por meio daqueles apóstolos, daqueles discípulos, que buscaram 10 dias algo, que eles não sabiam qual que era, Fabiano. A linguagem deles iriam conduzir eles ao mártire. Por quê, Fabiano? Porque o Pentecoste nada mais é do que uma presença manifesta do poder de Deus diariamente na vida de uma pessoa, que vai descontaminar uma geração que está contaminada. Ei, acorda! Nós precisamos descontaminar essa geração. Como, Fabiano? Com uma linguagem do céu para essa terra. Eu e você precisamos acordar todos os dias com um comportamento celestial nessa terra. Como isso é possível, Fabiano? Mortificando a tua carne diariamente, porque ela não deseja, ela não quer jamais o que eu estou transmitindo por meio do Espírito Santo para as nossas vidas hoje. Diga linguagem. Qual que é a linguagem lá do teu bairro? Para você que está aqui do Sonho Meu. É o nosso sonho ver a vida de Deus, a vida do Espírito Santo, a vida do amado Espírito Santo, a vida do Senhor Jesus operando naquele bairro. Qual é o som? Qual é a linguagem que tem lá? Morte, facção. Qual é a linguagem que você é acostumado a liberar? Ei, não. Não tem como você viver uma linguagem na carne. Você vai ter que se posicionar, mudar o comportamento. Essa linguagem é terrena. Qual que é a linguagem celestial? Eu vejo aquele lugar tomado, possuído pelo poder de Deus. Talvez surja de lá a maior igreja dessa cidade, dessa região. Você só precisa entrar dentro da vontade e começar a entender que existe um som, existe um vento, existe um fogo, existe uma linguagem que só é liberada
quando nós permanecermos, perseverarmos com intensidade, intencional na presença, até que vai vir. Tem um louvor que eu acho muito bonito, é o Aviva. Eu sou apaixonado por esse louvor, mas de um tempo para cá o Senhor falou, vai ter que mudar, porque o louvor fala que vai clamar e só vai parar a hora que vir, não é assim? Eu não sou muito bom com louvor, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, mesmo que eu vim não pode parar, mesmo que eu vim não pode parar. Você não pode parar num relacionamento que você vai ter hoje com o Espírito Santo. Amanhã é segunda-feira, um dia muito especial, extraordinário. Amanhã é dia de celebrar, amanhã é dia de viver o sobrenatural. Terça-feira também, quarta, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Diga, levante suas mãos, diga, eu não posso parar. Diga, eu não posso parar. Você não pode parar, eu não posso parar. Por quê, Fabiano? O vento está soprando e está me conduzindo todos os dias. O vento está soprando. O Pentecostes trouxe o que? Plenitude do Espírito Santo para a igreja. Todos que estavam reunidos em oração foram revestidos, cheios, possuídos, ungidos e passaram a mover-se pelo Espírito. Eles foram o quê? Todos que estavam reunidos em oração foram revestidos, cheios, possuídos, ungidos e passaram a mover-se pelo Espírito. A partir dali os discípulos passaram a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Fabiano, e antes? E antes, como que eles eram dirigidos? Você tem a resposta. Como eu tenho resposta em muitas ações na minha vida que eu fui dirigido pela minha carne. Existia uma vontade de Deus, mas eu tomei a decisão. Existe uma vontade de Deus para a sua vida, mas aí tem um inimigo que vai tentar colocar a vontade dele. E vocês lembram, nunca mais vocês vão esquecer. Fabiano, qual que é a vontade de Deus? Vocês lembram? Boa, agradável, perfeito. É o que Ele tem. É coisa boa, é algo agradável, é algo perfeito. Vocês lembram que Ele é o gênio. E se Ele é o gênio, você devolve a pergunta para Ele. Porque você não tem capacidade. Nem eu tenho capacidade. Eu devolvo, seja feita a tua vontade. Ele é o gênio. É Ele que tem o controle da tua vida, de tudo que você vai viver a partir de agora, nesses próximos dias que estão pela frente. Eu, se eu fosse você, estava nesse banco aí falando, Espírito Santo, me pega, me transforma, faz algo, faz uma loucura na minha vida hoje. Eu te desejo desesperadamente. Eu não quero sair desse lugar sem viver algo diferente. O que você deseja viver? O que você deseja viver? Lá em Efésios 1, 13, 14 diz assim: foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela. Qual que é a verdade? É o que nós estamos falando, a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a mensagem da salvação. Se acharam em casa, livres, entregues, com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós, Fabiano? Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Você vai ter uma vida cheia e gloriosa. Diga, cheia e gloriosa. Como que é a sua vida? Porque isso é resultado de uma mensagem da palavra de salvação que entrou na sua vida e você começou a dar liberdade. E o selo, que é o amado Espírito Santo, entrou na tua vida.
E você está vivendo hoje sobre essa plenitude. Os discípulos cheios do Espírito Santo enfrentaram oposição, pressões, ameaças, perseguições, açoites, prisões e a própria morte. Mesmo enfrentando circunstâncias adversas, os discípulos de Jesus transbordavam de alegria do Espírito Santo. Isso não está na Bíblia. Como que os discípulos açoitados, que mais, Fabiano? Oposição em tudo que ia fazer, falar de Jesus, pressões para tudo quanto é lado na sua vida, trabalho, família, financeiro, tinha ameaças, tinha o que mais, Fabiano? Tinha prisão, tinha açoites, o que mais, Fabiano? Desestabilidade familiar, desestabilidade financeira. O que mais tinha naquela época? Muita dor. Mas eles tinham passado pelo Pentecoste, amém? Eles tinham experimentado algo que nunca mais iria sair da vida deles, que é o quê? O Espírito Santo. E eles deram continuidade na caminhada. Eles continuavam. Diga, eles continuavam. Amém? E eles continuavam como, Fabiano? Transbordando. Diga, transbordando de alegria. Você só pode viver momentos de pressão na sua vida com alegria se o Espírito Santo estiver em você e com você, em tudo que você for fazer. Amém? Amém? O Espírito Santo provocou diferentes reações, sim ou não? Muitas reações. Uma delas, Deus vai levantar o homem que mais escreveu o Novo Testamento, porque o Espírito Santo veio. E de repente um homem chamado Saulo, ele vai começar a perseguir a igreja. E Deus vai fazer dessa situação de perseguição, Deus vai levantar um homem para mudar a história daquela nação, a história daquele país e a nossa história hoje. Com a história de Paulo nós aprendemos que por meio de tanta dor, de tanta perseguição, existe um processo que Deus está fazendo. Aí você olha para a sua vida e vê problema, vê desafio, vê algumas coisas que não estão no controle, e de repente você fala assim, Deus não está comigo. Quem falou essa mentira foi o capiroto para você, porque Deus está com você no meio da tua situação, Deus está com você no meio da tua pressão, Deus está com você. A pergunta é, você continua com Ele? Você continua acreditando? Fabiano, como que eu sei que uma pessoa ela continua acreditando e estando com Deus? Quando essa pessoa continua sendo apaixonada pelo Espírito Santo, e ele não abre mão da oração, não abre mão da leitura da Bíblia, ele não abre mão do jejum, ele não abre mão da igreja, ele não abre mão da cela, ele não abre mão de evangelizar, ele não abre mão de espalhar o amor que contagiou ele. Existe uma geração que qualquer coisinha paralisa. Não toco mais, não canto mais, não lidero mais, não quero mais. Ela fica desestabilizada por qualquer vento, porque ela vive sobre o vento da indecisão. Nós precisamos entender que o vento está soprando, e existe um momento que aparentemente na visão humana é desfavorável, mas Deus está soprando um vento de milagre, amém? Amém? Você pode se colocar de pé? O Espírito Santo atraiu multidões, amém?
O Espírito Santo realizou milagres, amém? O Espírito Santo desceu e batizou, amém? Eu vou pedir para apagar essas luzes aqui. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você, nesse exato momento, comece a desejar um batismo com o Espírito Santo. Eu quero que você comece a desejar esse batismo. Eu quero que você comece a desejar a plenitude do Espírito Santo. Fabiano, o que é plenitude? Na sua vida não vai ter espaço para mais nada, a não ser pela presença do Espírito Santo. Comece a desejar ser cheio do Espírito Santo. Comece a desejar. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Comece a desejar o Espírito Santo. Fabiano, eu nem sei quem Ele é. Não tem problema, comece a desejar. Ele vai vir, vai falar com você, vai se revelar para você. Ele vai entrar na tua vida e vai mudar completamente a tua história. Deseje nesta noite. Deseje nesta noite a pessoa amada do Espírito Santo. Existem algumas decisões que você precisa tomar, Ele vai trazer hoje para você. Mas primeiro, Ele quer vir e te encher. Ele quer falar com você. Ele quer te instruir. Ele quer te capacitar. Ele quer te orientar. Ele quer mostrar para você que a tua dor não é maior do que a presença dEle. Ele quer mostrar para você que a tua situação não é maior do que a presença dEle. Ele quer mostrar para você. Ele quer esclarecer algo para você nessa noite. Existem habilidades que Ele vai distribuir nessa noite. Existem dons que Ele vai distribuir nessa noite. Hoje Ele vai levantar profetas, Ele vai levantar pastores. Hoje Ele vai levantar líderes aqui. Sem medo eu corro para ti, corro para ti. Deseje Ele, deseje Ele, deseje Ele. Para ti, corro para ti. Sem medo eu corro para ti, oh, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Sem medo eu corro para ti. Seu amor perfeito que tirou o medo das trevas e via para a tua luz. E não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Deseje Ele, clame, chame por Ele. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Eu corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Sem medo eu corro, corro para ti, corro
medo eu corro para ti. Espírito, eu corro para ti. Vem, Espírito Santo, teu amor perfeito que tira o medo das trevas, envia para a tua luz, e não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Uma palavra. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, teu amor perfeito que tira o medo das trevas, envia para a tua luz, e não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Aleluia! Para ti, corro para ti, corro para ti, sem medo eu corro para ti. Você que quer receber uma oração para ser tocado pelo Espírito Santo como nunca, viver algo diferente, inédito na sua vida. Só você que deseja viver um toque especial do Espírito Santo, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você que deseja viver uma manifestação sobrenatural sobre a sua vida. Aquilo que você nunca viveu, aquilo que os teus olhos nunca viu, aquilo que os teus ouvidos nunca ouviram. Ei! É o que o teu Pai tem preparado. Não tenha medo. A única coisa que vai acontecer, você vai ser tomado pelo amor de Deus. Você vai ser dominado pelo amor de Deus. Você vai ser habilitado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Corro para ti, corro para ti, corro para ti, sem medo eu corro para ti. Sim, Senhor! Corro Batiza no Senhor! Batiza no Senhor! Batiza no Senhor com batismo de conhecimento, de sabedoria, de inteligência. Batiza-nos! Batiza-nos!
Distribua, Pai, os dons. Nós corremos ao teu encontro, Jesus. Nós corremos ao teu encontro. Corro para ti. Corro Batiza no Senhor, como foi em Pentecoste, que nesse domingo seja o nosso Pentecoste. Venha, venha, com vento, venha, venha, com fogo, com as línguas. Venha, Senhor, sopra o vento impetuoso, nós desejamos, batiza-nos, Pai. Nós correremos ao teu encontro, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito, vem. Vem, vento impetuoso, vem, enche essa casa. Enche essa casa, Espírito Santo, enche essa casa, Espírito Santo. Nós queremos andar na plenitude do Teu poder, da Tua presença. Nós queremos a Tua plenitude, Espírito Santo. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos ser governados, direcionados, guiados por Ti, amado. Desconstrua toda a religiosidade dentro de nós. Sim, Espírito Santo, toma o nosso coração, toma a nossa mente. Nós queremos ser possuídos, nós queremos viver a verdadeira embriaguez que está relacionada à Tua pessoa. Nós queremos mais, nós desejamos mais. Eu quero mais, Senhor. Queremos mais a Tua presença nesta noite sobre cada vida que está aqui. Mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito, mais. Nós queremos mais, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos mais, nós queremos mais. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Espírito Santo, mais da Tua presença. Senhor, que isso se torne um estilo de vida, o desejo, a sede, a fome, que isso se torne um estilo de vida, Senhor, de cada um. Nós ansiamos pela Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos mais, mais, mais. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais para esta noite. Eu sei que o Senhor tem mais para este momento. Eu sei, Pai, que tem mais de Ti. Vem, vento impetuoso, para Tua vem, enche esse lugar, Senhor. Vem, vem, ao som da Tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda.
mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Pai, quando a rainha Esther ouviu o seu tio em uma perseguição daquela nação, eles se propuseram a fazer 3 dias de jejum, e eles fizeram, e o resultado foi vida e não morte. Daniel tomou a decisão de jejuar e buscar a tua face, e ele viveu o sobrenatural, teve visões, sonhos. Os céus foram abertos para Daniel. O maior exemplo na Bíblia é o teu filho Jesus, que foi direcionado pelo amado Espírito Santo ao deserto por 40 dias e 40 noites em jejum. E ele viveu e ele venceu a tentação. Ele começou o ministério, estabeleceu, por meio, meu Pai, daquele desafio, aonde ele estava mortificando a sua carne, os seus desejos, para viver tudo que o Senhor tinha para aquela geração. Nós sabemos que ele teve fome, nós sabemos que o inimigo foi até ele e ofereceu pratos, manjares, mas ele estava mortificando a sua carne, e ele pôde trazer palavras e repreender. E nós sabemos que a tua palavra diz que o inimigo saiu por um período de tempo, ele venceu, ele estabeleceu o reino, princípios, valores. Ele tomou uma decisão que até hoje constrói vida em nós. Agora nós queremos entregar, Senhor, esses 90 dias de guerras, de desafios, de desejos. Meu Deus, muito obrigado por trazer direções, por descontaminar. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar um caminho. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por nos mostrar, Senhor, que é na fraqueza que nós vamos se tornar forte e fortalecido. Obrigado, Espírito Santo, por esses 90 dias de grande experiência, de direção de palavras. Nós entregamos ao Senhor. Obrigado por nos ajudar, por nos dar força, nos dar saúde. Muito obrigado, Pai. Nós entregamos esses 90 dias, meu Deus, e que isso se torne um estilo de vida. Manifeste o teu poder, abençoe a tua igreja, abençoe a nossa cidade, abençoe a liderança de Umuarama, abençoe poderosamente, meu Pai. Nós queremos sim, meu Pai, a cada dia mais, viver nesse sentido, nesse propósito. Nós queremos discernir a tua voz em tudo que nós vamos fazer. Nós declaramos a bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos, muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor continue te abençoando. Que você tenha uma semana extraordinária, abençoada, sobrenatural. Quarta-feira, sexta-feira tem as nossas células. Sábado, Voiex. Domingo, poderoso culto de celebração. E nessa terça-feira, vamos ter o Elas com Jesus, amém? Um culto só para as mulheres. Eu quero te incentivar a estar presente. E, claro, convidar outras mulheres para estarem aqui nessa terça-feira, às 20 horas, amém? E o jejum, como é que vai ser, Fabiano, da agora para frente? O jejum vai ser terça, quarta, quinta e sexta, amém? Que dia que é o jejum? Amém? Da meia-noite às 6 da tarde, amém? Bora nessa pegada. Só tem esse restinho de ano para nós concretizar. Amém? 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 Opa, vamos lá. Calma aí que não acabou. Levanta aí.
Vai acabar agora, amém? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Operando Deus. Operando Deus. E se Deus é por nós? E se Deus é por nós? Saia daqui protegido, guiado, empoderado por essa presença, para viver resultados inéditos, sobrenaturais, diariamente na sua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe.